Boa noite a todos. Boa noite. Hoje nós vamos apresentar então a audiência pública referente à avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2019, aqui em 2018, mas é 2019. Primeiramente eu gostaria de agradecer, né, a Câmara pela cessão do espaço aqui para realização da audiência pública. E vamos iniciar então com o fundamento legal, né, da audiência pública. A demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais, do orçamento fiscal e da Seguridade Social, nos termos do estabelecido no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. E fazemos uma ressalva que os valores apresentados neste relatório se referem aos dados registrados, enviados e processados no Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Antes nós fazíamos através dos relatórios da CETIL, né, e agora nós estamos utilizando diretamente os relatórios do Tribunal de Contas, que já passa pelos filtros, já é feita todas as glosas, né, quando há alguma inconsistência, né, na execução, e já é feito o resultado final. Então esses daqui já são dados finais, né, dos relatórios. Nesta audiência serão apresentados os principais aspectos que condicionaram o comportamento do resultado primário, da receita e das despesas, demonstrando de forma clara e inequívoca o cumprimento das metas e princípios da boa gestão fiscal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Resultados primário e nominal. Esses relatórios sofreram alteração estrutural na forma de sua apuração, com a inclusão de itens antes não considerados para sua apuração, como, por exemplo, a variação do saldo de restos a pagar processados e os passivos reconhecidos na dívida consolidada, entre outros. Em razão dessa mudança, os valores finais de ambos os relatórios apresentarão valores distintos dos anteriores a essas mudanças. Contudo, em sua essência, esses relatórios mantiveram o objetivo de demonstrar a real situação da estrutura financeira da entidade. Então, se a gente olhar ali nos anexos, né, nas páginas 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, na página 5 nós temos ali os valores, né, apurados de resultado nominal em 2018 e 2019. Em 2018, o resultado nominal tinha apurado R$ 105.352,97. Em 2019, menos R$ 960.224,67. E o resultado primário, em 2018, R$ 153.308,90. E em 2019, menos R$ 903.034,91. Dá para perceber assim, que há uma disparidade muito grande de valores, né, e ele está vindo para o negativo. Então, a explicação dessa mudança aconteceu da seguinte maneira, né? Foi acrescido dentro do relatório de produtos primários alguns itens que eles estão aqui, então, na página 8. Se olharem na página 8, né, o ajuste metodológico, ele tem uma variação do saldo de restos a pagar processados, né, que deu R$ 47.078,20. E ele estava, ele não tinha outros ajustes ainda até então, né. Já na página, esse daqui é o de 2018, tá? Aí, em 2019, esse mesmo relatório, na página 11, ele já apresentou a variação do saldo dos restos a pagar processados no valor de R$ 51.176,07 negativo e os passivos reconhecidos na dívida consolidada, que passaram a integrar também esse relatório, né, com um valor diminutivo. O passivo é reconhecido na dívida consolidada, ou seja, são os valores que ficaram a pagar de um ano para o outro, né, que são reconhecidos lá no balanço patrimonial, no valor de R$ 260.230,56, eles também integraram. Então, esses valores lá, eles diminuem daquilo que nós arrecadamos no ano, né? Então, a disparidade acontece porque ele considera toda a despesa e mais as dívidas contraídas durante o exercício, né, contra só a arrecadação do ano. Ele não considera os saldos existentes do final do ano anterior. Exatamente. É aquilo que fica, porque às vezes nós temos, por exemplo, né, contratos de convênios que nós temos para receber no ano seguinte, né, que ficam
pendentes de um ano para o outro, né? Todos esses valores eles acabaram agora integrando o relatório de produtos primários. Porque no entendimento do tribunal, eles se tratam agora de dívidas propriamente inscritas. Certo? Então, para todo efeito, né, a realização dessas despesas que estão empenhadas, mas que ainda não foram realizadas... Está na 11? Página 11. Isso, página 11. Que é o relatório de resultado primário e nominal, né? Então, ali no ajuste metodológico que a gente está discutindo aqui, né, uma das mudanças que houve, né, que agora ele está passando então a considerar esses valores aqui que integraram, que é a variação do saldo de restos a pagar processados e os passivos reconhecidos na dívida consolidada, né, que são esses valores negativos de 51.176 e o 260.230. São valores negativos. Que agora eles consideram tudo isso daí como dívida líquida do município, porém, eles comparam apenas com aquilo que foi arrecadado no exercício e a só a receita primária do município. Certo? Então, é por isso que ele acaba gerando esse saldo negativo. Né? Mas não que isso signifique que o município está com incapacidade de pagamento, porque, na realidade, mais para frente a gente vai ver que houve um saldo, né, que ficou de recursos financeiros nas contas bancárias do município, né, que é bem maior do que essa diferença do valor que consta aqui do resultado primário. Do resultado primário e do resultado nominal, no caso. Né. Bom, dando sequência, então, além do resultado primário, nós temos as receitas, né, as principais receitas arrecadadas com valor... Oi? Eu voltei para a página 1, né? Que são as receitas agora. Isso. Não, é lá no começo agora. Volta para o começo. Ah, pois, já vi que vocês estavam lá na 12ª. Não. É que, na realidade, a apresentação vai ser as 3 primeiras páginas do relatório. Tá? Todas as outras páginas são documentos de suporte só. São documentos de apoio para a apresentação do relatório. Tá? Então, a gente falou sobre o resultado primário e nominal, né? Agora nós vamos para as receitas. Né? As principais receitas com valor arrecadado em 2019, agora vamos de novo lá na página 11, perdão, na página 12, né? Na sequência daquela página que nós estávamos. E aqui nós vamos, então, ter um panorama da arrecadação das principais receitas do município. Né? Que ela totalizou, a previsão tinha totalizado R$ 35.326.385,17 e a realização deu R$ 33.278.636,90. Né? 2 milhões de diferença. Sim, 2 milhões de diferença. Essa quebra na previsão aí que ela acabou trazendo algumas consequências que a gente vai verificar mais para frente, então, né, na apuração do relatório do... na página 13, na página seguinte, né, vamos ver então o comportamento da receita corrente líquida, que é a base para os cálculos. Né. Nós temos aqui um panorama, né, que ele consta aqui, então, 31 de dezembro de 2019, R$ 33.127.594,94. Ou seja, observa que do lado ali, aquele 1,53 é a taxa de crescimento, página 13. Logo na sequência, isso. Onde tem o gráficozinho ali. Tá? Pode ver que ele tem um crescimento de 1,53% em relação à arrecadação do ano de 2018. Né? Então, houve assim, uma desaceleração muito acentuada no crescimento da arrecadação de um ano para o outro. 1% e pouco, a inflação foi 4,48, né? 48, então foi... Isso pelo INPC. O 2014 foi o ano que mais teve crescimento, né? Crescimento da receita. Em relação a 2013, né? 2014 foi o que deu um boom. Deu um boom, exatamente. 18 não foi ruim também, né? 10,3. Exato. Pode observar que, olha, ano a ano, a exceção de 2015, né? Todos os anos, assim, o crescimento ele estava mantendo uma média assim razoável, né, de crescimento. E o que você
você pode definir para nós esse fenômeno aqui da receita, essa diferença tão mínima aí de 18 para 19? Por que cresceu tão pouco? Só 1,53%, exato. Qual o motivo? Essa desaceleração, assim, ela é um reflexo um pouco tardio, já inclusive, do próprio estado recessivo, né, de recessão do país. Né. É uma coisa que a gente comenta bastante. Sim, todos aqueles fatos que ocorreram anteriormente, né, eles estão trazendo reflexo direto para nós agora. Porque se a gente observar, por exemplo, a receita própria do município, o IPTU, o ITBI, o ISS principalmente, né, o ISS ele teve um crescimento ali de 2015 para 2016 em função da informatização da nota fiscal. Né? A introdução da nota fiscal eletrônica trouxe um boom de crescimento na nossa arrecadação do ISS. Né? O IPTU, ele praticamente assim, ele teve um crescimento, o crescimento ele se manteve estável. Né? O ITBI também, a movimentação, né, imobiliária do município também, ela manteve um certo patamar. Mas o que impactou bastante na realidade foi justamente as principais receitas do município, né, que é o ICMS e principalmente o FPM. E esses aí, eles realmente trouxeram. E outra coisa que teve um impacto muito grande também foi a arrecadação da saúde, as verbas da saúde, né, que impactaram também aqui na receita corrente. Né. A mudança ali do sistema de repasse, né, com a unificação das contas, né, e também os problemas que a gente acabou tendo internamente ali com relação à questão da apresentação das contas, né, da declaração da movimentação de saúde aqui do município, né, eles acabaram tendo esse retrospecto também negativo. Né. Não tem nada a ver com nós estarmos com o plano diretor vencido? Não, esse realmente diretamente não, mas a gente sabe que o fato de a gente estar com um plano já deixado, recursos, né, a gente deixa de executar muita coisa que eventualmente geraria receita, né? Inclusive ontem nós estávamos fazendo a discussão, né? E a gente fala, o município ele é um local, uma localidade onde tem muitos recursos turísticos, né? E o nosso aproveitamento desses recursos é praticamente zero. A gente não converte essa capacidade turística do município em arrecadação, em movimentação de recursos do município. Então, só para dar um exemplo, né? Porque não tem divulgação, praticamente, dos pontos que tem. Tem muitos, mas não tem divulgação. Porque eu lembro que quando veio o plug, né? É o plug, sim. O Caiúba, por exemplo, eles foram lá no Claudinei Viana, e ele não vencia atender mais o público depois que eles estiveram lá. Foi mostrado para as pessoas que tinham lugar. Sim, exatamente. E um local, pense se a gente mostrar vários locais, né? Quanto que não vai crescer a movimentação do município? Porque aqui, né, Marcos, se você pegar 2016, 27 milhões o orçamento, 27 milhões e meio, né, arredondado. De execução, no caso, né? De arrecadação. E Exatamente. 19, 33 milhões, né? Você vê, a diferença é pouca, né? 6 milhões aí em 4 anos. Em 4 anos a diferença mínima, né? Realmente. A receita praticamente ela se manteve, né? Sim. Considerando a inflação do período, tudo, né? Realmente o crescimento efetivo mesmo, né? O aumento do PIB, inclusive, a gente nem acompanhou o aumento do PIB nesse período, né? Então, infelizmente, a gente teve, assim, realmente uma perda, né? Eu venho sempre lutando, batalhando lá dentro do Executivo, principalmente com relação à questão da receita do ICMS, porque é um dos pontos onde a gente pode ter uma arrecadação maior. O que a gente precisa é ter um acompanhamento, na realidade, das declarações de DFCs, né? Todos os dados lá que são apresentados dentro da CEFA, né? Que falam sobre a movimentação de produtos, né, aqui pelo município, a gente poderia, se tivesse alguém que ficasse acompanhando constantemente e cobrando as empresas, os contadores, né, dessas empresas, para indicar o município como o local de movimentação, né, quando acontece de fato, né, a diferença de arrecadação que nós teríamos para hoje, olha, ela passaria de 2 milhões em relação ao que nós arrecadamos atualmente.
sabe? Então, a nossa perda em relação a isso realmente é muito grande, porque já faz mais de 5 anos, né, que a gente não faz esse tipo de trabalho, infelizmente. É animador quando você vê essa... Pois é. Dando sequência, então, a página 14, ela já remonta, então, sobre a questão da despesa de pessoal, dos gastos por secretaria, né? Então, essa bolona que tem aqui, na realidade, eu fui tentar fazer um gráfico em pizza, né, em formato de pizza, mas tentei fazer as cores ficarem contrastantes entre si, mas só que acabou não dando certo. Mas elas refletem aqui a movimentação que nós temos, né, dos dispêndios por secretaria, né, e também da Câmara aqui, né. O primeiro item ali, na Câmara, 1.286.918,53, e aí vem para baixo todo o executivo. Aí, esse número que fica para fora aqui é o valor total da despesa do município, né, do Poder Executivo, que é o isso, R$ 33.092.614,89, né, soma de todas. Dentre essas, né, a gente sempre observa, né, que a secretaria que recebe o maior volume de investimentos é sempre a Secretaria de Educação, com R$ 10.632.779,85. Praticamente. E, em segundo lugar, fica a Secretaria de Saúde, né, com R$ 8.738.331,64. Imagine, né, 10 milhões, ela corresponde a 26% da arrecadação do município. Na realidade, não são esses 10 milhões, que esse é o gasto total. Mas aquilo que é gasto da educação mesmo, né, a gente vai ver mais para frente, ele chegou a 6 milhões, e nós chegamos a 26, quase 27% do total das receitas do município. E esses 8 milhões da saúde, né, ele chega a corresponder a mais ou menos 30% da receita do município, sabe? Que é calculado, né, que serve como base de cálculo para investimento em saúde, que é para apuração do índice mínimo, né? Então, quase 19 milhões, né? 19 milhões, né, praticamente. Então, realmente é um investimento alto, né, que nós temos ainda. Dando sequência, então, só complementando aqui da parte das despesas correntes e despesas de capital, né? As despesas correntes diz respeito àquela de caráter permanente e continuado da atividade governamental. E no período somaram R$ 30.913.491,03. E as despesas de capital, os investimentos, totalizaram R$ 1.861.192,96. E as amortizações da dívida alcançaram um montante de R$ 317.930,89. E aí na página 14, na página 15, né, nós vamos falar sobre gastos... não, esse aqui é dos gastos gerais, né, só que por natureza de despesa. Ela está sem o número. 16, o gasto com pessoal. Isso, aí é na página 16 que nós temos o gasto com pessoal. As despesas com pessoal e encargos sociais do Poder Executivo, no valor de R$ 16.926.153,43, se mantiveram em relação à receita corrente líquida de R$ 33.127.594,94, dentro dos limites legais, né, ainda abaixo do limite constitucional. Na página 2, lá no comecinho. Eu já vou aqui. Tá. Verificando-se um percentual de 51,09. É aqui que eu falei que que foi o impacto que teve, né, o fato da gente ter arrecadado 2 milhões a menos daquilo que havia previsto, né. Esse principalmente o FPM, né, e o ICMS do governo do estado, que são as principais transferências, né, e as transferências de programas também, né, que houve redução. Vários programas também, a gente teve uma queda muito drástica de receita, e isso acabou, então, dando esse retrospecto negativo, né, ou seja, a receita cai, o percentual aumenta, né. Então, nós fechamos com um índice, então, de 51 na folha, Marcos? 51,09 em 2019.
48, mais ou menos. Ele ficaria perto do limite de alerta lá. Não, bem abaixo do prudencial. No limite de alerta. Fica perto do limite de alerta, né, do tribunal, que é 95% do limite prudencial. Nas páginas seguintes é o tal relatório de gastos de pessoal, né, do executivo, as páginas 17 e 18. A página 19 é o gasto de pessoal da Câmara, né. As despesas de pessoal em encargos sociais do Poder Legislativo, no valor de R$ 1.077.437,80, também se mantiveram dentro dos limites legais, acusando um percentual de 3,25%, né, sendo que o limite máximo ali é 6%, né? Então ele está bem dentro também. Aí, dando sequência, então, nas páginas 20 até a 25, nós vamos falar sobre a despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino. Na página 20, nós temos ali um quadro percentual e o indicativo da evolução dos gastos com educação. Nós observamos, então, que em 2018 houve um gasto de 26,73% e uma coincidência, né? Foi exatamente o mesmo percentual de 2017. E em 2018 ele passou para 26,92%, né, que acabou tendo um crescimento de 0,71%, então. As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental totalizaram R$ 6.483.612,96, o que corresponde a 26,92% da receita líquida sobre impostos e transferências, que foi de R$ 24.085.080,44. E isso já é um dado definitivo, já todas as glosas que haveriam, né, já foram feitas pelo Tribunal de Contas. E é importante observar também que o limite definido pela Constituição Federal é 25%. Então a gente está com um pouco menos de 2% acima do limite mínimo, né, do gasto, que seria R$ 6.021.270,11. Né? Nós chegamos a R$ 6.483.000. Observando também que o limite estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, de que no mínimo 60% dos recursos do Fundeb sejam gastos com remuneração de professores e profissionais do magistério, verificou-se que o Fundeb do município de Bocaiúva do Sul, até o período, aplicou R$ 5.042.234,90, o que corresponde a 79,14% dos recursos totais do Fundeb, que foram de R$ 6.371.284,94, portanto, dentro do que determina a respectiva legislação. Então, o Fundeb 60 também nós tivemos uma aplicação bem dentro daquilo que a gente faz. Vamos só no relatório dele, na página 23. Na parte de baixo ali, no penúltimo quadro, deduções para fins do limite, os indicadores do Fundeb, no último quadro, então, o total de despesas, né, que ele informa ali, R$ 6.371.284,90, o mínimo de 60% nós aplicamos 79,14%, ou seja, quase 20% a mais, né, do que deve se aplicar. O máximo de 40%, né, nós aplicamos 19,10%, né, que é pouco menos de 20% do valor, então a gente utilizou no 40%, né, e a sobra, o máximo de 5% não aplicado no exercício, ou seja, a gente pode até no máximo 5% deixar de aplicar do Fundeb, e nós deixamos de aplicar 1,76%. Então quase que ele equilibrou ali. Então mostra que a gente praticamente deu quase que a total eficiência, né, dos gastos com o Fundeb. Na sequência, então, nas páginas 26, 27, 28, 29 e 30, nós vamos falar sobre as despesas com ações e serviços de saúde. Na página 26, a gente trata aqui das receitas, né, disponibilidade financeira. Os gastos com saúde atingiram no sexto bimestre de 2019 o montante de despesas no valor de R$ 7.107.111,50, que corresponde a 30,88% sobre a receita líquida sobre impostos e transferências,
que totalizou R$ 23.016.204,12. Observa-se, portanto, que o limite de 15% estabelecido pela emenda constitucional, que é de R$ 3.452.430,62, está sendo cumprido pelo município no período observado. Na realidade, ele fala em dados preliminares, mas esses dados também já são definitivos. Ah, tá. Esse aqui é um dado já definitivo. Já definitivo, porque esse dado ele já foi tirado direto lá do site do Tribunal de Contas, né? Então, depois que a gente encaminha todos os meses do SIM-AM, né? Ele já o próprio Tribunal de Contas já tem uma parte lá que ele elabora esses relatórios e a gente já fica disponível. Então a gente já acessa lá direto, né? E já tira os dados direto dele. Na sequência, então, os restos a pagar. Os restos a pagar, então, eles vão estar na página 31. Né? Oi. Esse índice da saúde, que está quase na casa de 31, imagine se fosse pago todas as despesas com saúde, que ficou alguma despesa por pagar, né? Iria para quanto? Acho que chegaria quase a 32%, ou 31,5%, né? Teria um despende bem alto, realmente. Entra numa situação que eu estive lá no Tribunal de Contas esses dias conversando com um amigo meu que trabalha lá dentro. Ele falou, nem sempre o município que gasta 31% em saúde, a saúde está boa. Ele falou, até por sinal, quem gasta 31% em saúde, a saúde do município está ruim. Não, não é isso. Sinal que, ou de repente, pode que não está sendo bem gerido. Exatamente. Às vezes os processos que tramitam pela saúde, eles são muito dispendiosos. Então há necessidade de uma reengenharia de processos de saúde. Sabe? De repente, a tramitação dos encaminhamentos de processos de saúde, de repente, eles acabam, no seu percurso, eles acabam gerando uma despesa que, de repente, poderia ser mais econômica se fosse tratado de outra maneira. Né? Então, porque aqui, com certeza, está combustível, está manutenção de carro. Sim. Esses dias eu fiz uma pergunta para o secretário, quanto que você gasta em combustível? Porque desloca um carro para Campo Largo, tem carro que vai 3 vezes para Campo Largo, o mesmo carro. Uhum. Só com combustível, quanto que não custa um carro desse? Eu acho que é um desperdício. Aí está sendo, acho que tem que ter um ajuste nessa saúde aí, porque eu volto a repetir, 31% e a saúde está como está no município aqui, alguma coisa está errada. E nós aqui da Câmara, nós vamos ter que ver, viu, Busato? Nós vamos ter que ver por que está sendo gasto 31% em saúde e a saúde está do jeito que está. Hoje eu fui ali na farmácia, não tem medicamento. Não tem medicamento, praticamente não tem medicamento, mínimo de remédio. Os convênios aí tudo parado, tudo paralisado. É uma coisa que não condiz com a realidade, que quem vê, 31% de investimento em saúde, tá tudo ok, tudo jóia, né? E não tá, pelo contrário. Tá péssimo. 8 milhões, né? Péssimo. A nossa saúde aqui, 8 milhões. Ela está na UTI. E quase que em fase terminal, né? Só fazendo um parênteses aqui sobre, que eu fico abismado quando eu vejo investimento de 31% e a saúde do jeito que está. Ou eu não entendo, sou burro, ou sei lá. Alguma coisa está acontecendo, né? Alguma coisa está errada. Está errado. Não é possível, né? Sim. Exatamente. Dando sequência, então, os restos a pagar. Na página 31, os restos a pagar apurados ao final do sexto bimestre totalizaram R$ 1.982.093,64, sendo R$ 1.858.815,09 de despesas não processadas e R$ 123.278,55 de despesas processadas. Para atender a estes compromissos, o município vem produzindo resultado primário positivo. Essas despesas aí, na realidade, a maior parte
despesas não processadas, despesas só empenhadas, né, não liquidadas, e as despesas processadas são despesas liquidadas. Ou seja, essas que já o serviço foi prestado, o material foi recebido, a obra já foi entregue, né, e assim por diante. A maior parte dessas despesas, elas na realidade são já de contratos que tem continuidade, né? Então a gente faz o empenho no final do ano, muitas vezes, né, para que eles possam ser utilizados, porque quando há cobertura financeira, né, ou seja, há recurso ainda disponível em caixa, né, a gente pode fazer até o limite daquilo que há em caixa para a gente poder fazer, para a gente dar sequência. E isso ajuda a evitar problemas. Às vezes a gente tem, né, como ocorreu agora no começo do ano, que a gente demorou para conseguir liberar a abertura do orçamento de 2020 no sistema. Houve um problema lá com a empresa, né, com a CETIL, e acabamos conseguindo a liberação só, acho que entre dia 12, dia 14, mais ou menos. Então, a gente, né, quando ocorrem essas demoras, se não tem empenhado, a gente não tem como utilizar. Então, para precaver muitas vezes esses tipos de problemas, a gente já deixa antecipado, né? Quando há saldo, a gente empenha já alguma coisa referente ao mês de janeiro, às vezes até de fevereiro, né, para que a gente possa dar cumprimento, né, às ações que são necessárias. Ei, Marcos? Oi. E esses restos a pagar aqui, que totalizaram aí quase 2 milhões, ele não entra no índice de aplicação se tiver restos na saúde ou restos na educação, ele não entra no índice, né? Ele entra. Esses aí fazem. Não, esses entram. Nós me falaram que não. Eles você entram. só computa no índice o que já está executado e pago. Inclusive, os do Fundeb, tudo aquilo que a gente lançar como superávit financeiro, né, e empenhar até o fechamento do balanço, né, que é 31 de março, antes do fechamento, eles também computam no cálculo do gasto de educação do ano anterior, de 2019, no caso. Então, aqui no índice está, que com certeza aqui deve ter restos aqui, tanto da saúde quanto da educação, né? Ele está dentro daquele índice lá que o município tem é obrigado a cumprir. Sim. Por exemplo, a gente tinha aqui R$ 137.504,18 de caixa, e a gente está com R$ 134.153,43 de empenhos não liquidados, de restos a pagar empenhados, né? Não, 137 contra 134. 137 contra 134. Você tem 3 mil de saldo ali ainda. Tá? Então, ele ficou bem baixo ali, né, o valor do... E ficou R$ 369,12 também de restos a pagar processados, né, restos a pagar de empenhos que foram liquidados, né, e que ficaram para pagar no ano seguinte também. Esse aqui normalmente deve ser alguma tarifa, né, ou água, ou luz, ou telefone, ou alguma coisa que ficou de um ano para o outro, ou alguma taxa, né, de alguma coisa pelo valor. E nos demais recursos vinculados, a maior parte dessas despesas são de recursos vinculados, né? 1.368.000. E em segundo, 487.000 é recursos livres. Tem também 507.000 de operação de crédito e mais 364.000 de transferências de programa. Essa é mais ou menos a composição, né, daquilo que foi ficado, né, de restos a pagar. Dando sequência, na página 33, a dívida flutuante. A dívida fundada, né, na página 32. Nós temos os fornecedores, né, que nós tínhamos final de 2018, 79.143,87. E agora em 2019, 390.198,71. Aí temos dois contratos aí que são de operação de crédito. Um que fechou 2018 com 202.813,20 e agora nós temos um saldo de 43.078,77. E o segundo contrato
Esse provavelmente é dos asfaltos, né? 1.032.727,88 no final de 2018 contra 900.918,32 centavos agora em 2019. Na página seguinte, 33, né, é a dívida flutuante. A gente não ficou com nenhuma dívida, né, de encargos de pessoal, nem encargos sociais, de despesa de pessoal, encargos sociais e de empréstimos e financiamento de curto prazo. Aí nós temos 390 mil de fornecedores e contas a pagar a curto prazo, né, que são basicamente só alguns credores, né, que a gente tem de dívida flutuante mesmo. E finalmente a página 34, que é referente à dívida ativa, né? A dívida ativa nós tínhamos, olha só, IPTU R$ 141.946,47 em 2018, R$ 131.189,16 em 2019. O ITBI manteve o mesmo, né, nos 2 anos, R$ 19.430,98. O ISS de R$ 220.149,95 foi para R$ 216.778,52. Em 2000 e taxas, né, que teve um crescimento, 185.831,30 para 344.498,60. Aí a contribuição para o custeio de iluminação pública, 2.289,13 em 2018 e 2.559,40 em 2019. E outros créditos, eles se mantiveram o mesmo, 24.917,84. E os outros créditos, né, que é imposto de renda, tinha fechado 2018 com R$ 32.005,19, para esse ano não ficou em zero. Então, o total em 2019 da dívida ativa está em R$ 739.374,50. Aqui essa dívida ativa, Marcos, do IPTU até tudo bem, ITBI também, mas ISS 216 mil de dívida ativa? 216 mil de dívida ativa. E por que o município não cobra essas dívidas? Eu não cheguei a investigar ainda, mas se for a mesma característica que está com as demais dívidas, eu acho que talvez seja um número muito grande de contribuintes e o custo deles, às vezes, não tá compensando. Está sendo mais fácil. É uma dívida muito alta. Sabe por que essa dívida é grande? Porque eles cobram o ISS de quem não está fazendo nenhuma obra aqui. Eles computam lá. Como assim? Não entendi. Sim. ISS não é imposto sobre serviço feito no município? Não, acho que é pro município. Pro estado. Não é pro município. É construído, por exemplo, se eu faço uma casa por Luciene, aqui em Bugaiúva. Se eu não tenho uma empresa, eu tenho que recolher ISS. Se eu não tenho uma empresa, sobre o serviço que eu fiz da tua casa, pro município. É isso, Marcos? Lógico. Sim. É isso. Eu paguei ISS quantas vezes. Só que eles cobram ISS, por exemplo, por ano das pessoas, que é errado. E, por exemplo, eu fiquei 15 anos trabalhando em Curitiba, não fiz nenhuma obra aqui, por exemplo. Aí, se eu de repente eu vou ver lá, estou devendo um monte de ISS que eu não fiz nenhuma obra. As placas de táxi recolhem ISS. Quem? Os taxistas recolhem ISS. ISS fixo, aham. Que a gente já pagou. Taxista recolhe ISS, né? Taxista presta serviço de locação, né? Mas é muito valor de dívida ativa aqui, cara. Não, mas eu já paguei. E essa aqui custo de iluminação pública aqui, 2.559, o que seria essa dívida ativa? Isso daí é pessoas que deixam de pagar a conta de luz, porque ela está junto. Daí ela entra na dívida ativa. Quando não paga, ela entra em dívida ativa. Porque na realidade, apesar de ser pago na conta de luz, né, ele é uma verba completamente diferenciada, né, do consumo de eletricidade. Então, quando a pessoa deixa de pagar a conta de luz, ela deixa de contribuir também com a iluminação pública. Se você somar aqui, ó, só o que o município tem a receber, Nossa, quase 750 mil. Mas tem bastante agora, como o Murilo está fazendo, vai cobrando, né? Sim. Só que isso aqui também, isso aqui só para quem tem os 5 últimos anos, é coisa que ninguém nunca vai pagar. Quem passou de 5 anos não cobra mais. Não, prescreve.
Depois de 5 anos prescreve. Mas se tiver em dívida ativa. Não, isso é o que está inscrito na dívida ativa, né? Eu não sei. Mas ela é cumulativa, Marcos? Ela acho que é cumulativa. Eu não sei exatamente qual que é. Você conhece bem a sistemática jurídica do funcionamento da dívida ativa? A cada exercício tem que escrever a dívida. Se não escreveu, perdeu. Mas aquela que fica inscrita, ela não prescreve mais, né? Ou tem prazo de prescrição? É 5 anos também? Ah, tá. 5 anos para execução. Aham. Uhum. O, o, o correto seria também baixar aqueles que prescrevessem também, então, né? A cada ano. Sim, claro. Mas nesse caso, mesmo que esteja ajuizado, ele prescreve ou quando entrar em ação judicial, ele... Ah, sim. Aham. Mas ele perde o prazo também, né? De ação, no caso, né? Ah, sim. Uhum. Exatamente. Prescrevendo. Uhum. Exato. O molho isso é mais caro que a carne, né? Exato. A gente acaba pagando mais com taxas e custas de ajuizamento do que tendo receita no final das contas. Exatamente. Exatamente. Igual o IPTU, a dívida de IPTU aqui também é uma enormidade, né? Sim. Exatamente. Essas taxas aqui, Marcos, o que seria? Um valor quase 350 mil? Pois eu não cheguei a analisar eu teria que consultar a tributação para verificar a origem dessas taxas. Eu acho que o Poder Executivo tinha que ver ali com a tributação e ver. Pô, o município tem de dívida ativa 345 mil só de taxa. O que seriam essas taxas? Mil. Aí chega esses números para a gente aqui, a gente só engole. Uhum. Na verdade, tinha que ter um esclarecimento, né? O Dirvan tinha me comentado alguma coisa sobre essa questão do valor. Realmente ele também achou um pouco alto esse crescimento. É que agora não me vem à cabeça, mas talvez tenha sido alguma coisa de cadastro, alguma coisa cadastral ali, né? Que provavelmente ele terá que ser revisto ali para a gente apurar. Porque é bem provável que uma boa parcela desse valor que consta ali, né, apesar de estar constando em dívida ativa, talvez não seja valor executável, né, para o município. Mas eu vou conversar com ele direitinho, te passo depois. De um ano para outro aumentou 150 mil. Exato. Não dá, mais que dobrou para quase, né, ali. Então, mas eu vou 185 foi para 344. Então, mas eu vou conversar com o Dirvan novamente, eu vou verificar junto a tributação também. E aí eu trago um posicionamento. Isso aqui para mim amanhã eu já vou correr atrás. Beleza. Ele não traz, ele só tem o valor registrado, né? Que foi contabilizado. Pode, Ou então alguma coisa que
ou então alguma coisa de montante prescrito, né, que já esteja para ser baixado, mas que acabou não sendo executado também. Pode se tratar disso, né? Uhum. E, finalmente, então, com finalização da dívida ativa, nós concluímos que foram cumpridas nesse período as metas fiscais definidas na LDO em vigor. É o relatório, município de Bocaiúva do Sul, 19 de fevereiro de 2020. Então, eu quero agradecer a todos, então, pela participação, né? E encerro, então, a audiência pública. Muito obrigado.